Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje mais uma videoaula aí. Espero dúvidas de vocês nos e-mails também, tá? Conforme a gente já tem se comunicado. Hoje nós vamos falar de mais algumas doenças, né? Doenças infecto-contagiosas de importância epidemiológica para o nosso Sistema Único de Saúde aí, e que afetam diretamente a nossa população. Nós vamos trazer as doenças exantemáticas de transmissão viral. A gente já sabe o que é exantema, porque a gente já viu nas aulas passadas, quando a gente falou de dengue, zika e chikungunya, a gente sabe que exantema são manifestações cutâneas, né? Manchas avermelhadas na pele que são sinais característicos de algumas doenças, principalmente doenças transmitidas por vírus. Hoje nós vamos falar de sarampo, cachumba, rubéola e varicela, são 4 doenças exantemáticas muito importantes. Conforme nós já vem trabalhando aí, nós já vemos trabalhando, hoje nós vamos dividir no mesmo esquema. Primeira videoaulazinha vai falar sobre sarampo e cachumba e a segunda videoaula sobre rubéola e varicela. Para iniciar, nós vamos falar sobre o sarampo, né? Eu trouxe aqui para vocês alguns aspectos epidemiológicos da doença. Ela é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, ou seja, causada por vírus. É uma doença que pode se tornar grave rapidamente. Ela é transmissível e extremamente contagiosa e também é muito comum na primeira infância. Por isso até que a gente já faz a vacinação aí para sarampo logo nos primeiros anos, né? A gente tá ali no calendário vacinal, no básico, sarampo é dentre essas doenças que devem ser vacinadas aí. Em relação ao agente etiológico, né? O sarampo ele é um vírus pertencente ao gênero Morbillivirus, né? O seu reservatório é o homem, ou seja, o ser humano. A sarampo, como as demais doenças que nós vamos falar aqui, elas não são comuns nos animais, elas não são transmitidas pelo ser humano através dos animais, né? O único reservatório é o homem e a contaminação se dá de pessoa para pessoa. No sarampo, o período de incubação geralmente é de 10 dias, podendo variar entre 7 e 18 dias, desde a data de exposição, desde a data de contágio, né, até o aparecimento da febre, que dá em torno de 14 dias até o início do exantema também. Então, nós temos, em média, 10 dias para o aparecimento dos primeiros sintomas, que é a febre, e em torno de 14 dias para o início do exantema. Em relação à transmissibilidade, é de 4 a 6 dias antes do aparecimento do exantema e até 4 dias após. Então, o exantema a gente vai entender que é o sintoma principal. No caso do sarampo, a pessoa pode transmitir a doença cerca de uma semana antes de aparecer o exantema e até 4 dias depois que esse exantema aparece. Levando em consideração que o maior período de transmissibilidade, ou seja, o pico de transmissão mesmo, ocorre 2 dias antes e 2 dias depois que o exantema aparece. Em relação à identificação viral aí no vírus do sarampo, a gente pode encontrar o vírus na urina, nas secreções nasofaríngeas aí, né, secreções do nariz, da cavidade nasal e da faringe, né? Então a gente fala de perdigotos, de saliva, de conteúdos do espirro e da tosse, de catarro e muco também. Ele pode ser encontrado no líquor espinhal, né, cérebro espinhal, que é aquele líquidozinho transparente que a gente já falou, que protege a medula espinhal e o encéfalo, e também em outros tecidos do corpo. Para realizar essa cultura, para exame, para fazer a coleta de amostra, o ideal é que a gente colete aí até o 5º dia a partir do início do exantema. Ó, de novo, o exantema aparecendo como principal sintoma e sintoma mais importante da doença. Em relação à suscetibilidade, quem pode pegar o vírus do sarampo? Todo mundo. O vírus é geral. Toda pessoa que nunca contraiu a doença ou que já foi vacinada, né, contra a doença, ela que não foi vacinada no caso, ela corre o risco. As mães podem transmitir aí para o bebê, né, as mães que tiveram sarampo, elas podem transmitir para o bebê anticorpos durante aí os primeiros dias por conta do leite materno. Então, esse anticorpo da mãe passa para o bebê através do leite materno. Mas lembrando que essa imunidade, ela não é duradoura, né? Então, por isso que se faz necessário que logo com 1 ano de idade se vacine
o bebê. As vacinas que a gente tem é a tríplice viral e a tetraviral. Tríplice, como o nome já diz, serve para 3 doenças e a tetraviral serve para 4 doenças. Mais à frente a gente já vai saber a diferença entre as duas. Meio de transmissão. A doença, como a gente já vê, é passada de pessoa para pessoa, através do contato com secreções das vias aéreas, ela dá-se pelo ar, quando o indivíduo contaminado, ao tossir ou espirrar, ele lança gotículas contendo o vírus. E essas gotículas são inaladas por uma outra pessoa, e ao inalar, a pessoa acaba adquirindo o vírus do sarampo. Os sintomas mais comuns: o exantema, a febre alta, geralmente acima de 38 graus e meio, mal-estar, tosse, conjuntivite, coceira nas feridas, que é o prurido, falta de apetite e nariz escorrendo. Aqui nós temos um exemplo de uma criança com sarampo. A gente pode ver que todo o dorso aí, né, as costas dessa criança está tomada pelo exantema, que são essas manchas avermelhadas. Aqui nós temos uma simulação também, em uma região do tórax, como seria o exantema numa criança. Em relação aos cuidados, como prevenir para o sarampo? Como é uma doença de veiculação aérea, ou seja, uma doença que se dá pelo ar, a gente toma as medidas de prevenção global para essas doenças, que é cobrir o nariz e a boca quando tossir ou espirrar, utilizando o lenço descartável, e depois descartar esse lenço em local seguro. Não compartilhar copo, talheres e também alimentos. Manter os ambientes sempre limpos e ventilados. Sempre que possível, evitar aglomerações, né? Ou evitar locais pouco arejados. Evitar tocar os olhos, nariz ou boca, ou ter contato direto com superfícies potencialmente contaminadas, como, por exemplo, maçanetas, corrimão de escadas, bancos, suportes em transportes públicos. Evitar contato próximo com pessoas doentes e lavar as mãos com água e sabão regularmente depois de tossir ou espirrar, depois de usar o banheiro, ao retornar para casa, vindo da rua ou de qualquer ambiente externo, e caso a mão não contenha sujidade, utilizar álcool em gel. O álcool em gel pode substituir o sabão quando nós não tivermos sujeira visível nas mãos. Em caso de sujeira visível, o ideal é a utilização de água e sabão e a lavagem das mãos, conforme aquela técnica que nós aprendemos lá na disciplina de biossegurança. Em relação à vacina, a vacina contra o sarampo é a tríplice e a tetraviral, que também será a mesma vacina utilizada para cachumba, rubéola e varicela, né? Faz parte do calendário básico de vacinação da criança. Como é que funcionam essas vacinas aí? A tríplice viral, ela serve para sarampo, cachumba e rubéola. 3 doenças, tríplice. A tetraviral serve para sarampo, cachumba, rubéola e varicela. 4 doenças, tetra. Essas vacinas, elas são a combinação de vírus vivos atenuados, ou seja, vírus enfraquecidos. Como ela é aplicada? Ela é feita por via subcutânea, ali debaixo da pele. Deve ser aplicada na parte superior do músculo deltoide, né, aqui no bracinho da criança. E isso é necessário uma única dose da vacina. Quem deve tomar? Crianças de 12 meses tomam a primeira dose, que é a tríplice viral. E crianças de 15 meses tomariam a segunda dose. A segunda dose é a tetraviral, que é sarampo, cachumba e rubéola mais varicela. Então, na primeira dose, eu faço com a tríplice e o reforço, segunda dose, com a tetra. A vacina tetraviral corresponde à segunda dose da tríplice viral e à dose da vacina varicela. Essa vacina está disponível para crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias que não foram vacinadas aos 15 meses. Em relação à notificação de casos suspeitos de sarampo ou de qualquer outra doença exantemática, é preciso notificar em até 24 horas a Secretaria Municipal de Saúde para que se abra, né, uma ocorrência para investigação e a Secretaria deve investigar este caso em até 48 horas. A investigação pode ser feita através da coleta de amostras para exames laboratoriais que possam comprovar a contaminação da vacina. Há também uma vacinação de bloqueio, que a gente vai vacinar as pessoas que têm contato direto com esse caso suspeito, principalmente pessoas que vivem no mesmo domicílio. A outra doença importante agora que a gente passa a falar é a cachumba ou paratidite infecciosa.
Por que a gente chama de parotidite? Nós temos aí glândulas salivares, né? A gente tem as glândulas sublinguais, as glândulas submandibulares e as glândulas parótidas. Essas glândulas são impares e elas ficam aí na nossa face, tendo contato direto com a nossa cavidade oral, porque elas são responsáveis pela produção de saliva. A glândula parótida, ela é a maior dessas três, né? Desses três pares aí. Talvez por isso ela apresente um inchaço muito maior e haja uma preferência do vírus por essa glândula, né? Em relação ao aspecto clínico da doença, ela é uma doença viral aguda, caracterizada por febre e aumento no volume de uma ou mais glândulas salivares, geralmente a parótida, né, como a gente diz. Por isso a doença chama parotidite. Parote, de parótida, ite, de inflamação. E às vezes também pode acometer glândulas sublinguais e glândulas submandibulares também. O vírus é esse que a gente pode ver aí nessa imagem, né? Um esquema de mais ou menos como é a morfologia do vírus, como é a forma desse vírus. É um vírus da família Paramyxoviridae, né? Do gênero Paramyxovírus. Em relação às características epidemiológicas dessa doença, a transmissão ela se dá em contato direto com secreções das vias aéreas superiores. Mesmo esquema quando a gente tem contato com secreções que a pessoa contaminada espelha ao tossir, conversar, ao espirrar, né? A fonte de infecção é o homem é o único interessado aí, o único envolvido na transmissão dessa doença, também não envolve animais. A maioria, boa parte dos pacientes são assintomáticos, ou seja, digamos que a gente tem aí, a cada 10 pessoas, 3 ou 4 não apresentam sintomas nenhum. E essas pessoas são de extrema importância, porque como elas não apresentam sintomas, essas pessoas podem estar transmitindo a doença sem saber. O período de incubação é de 2 a 3 semanas após o contato com o vírus e a transmissibilidade é de 6 a 7 dias antes dos sintomas e 9 dias após o início dos sintomas. Então, quando a pessoa já está ali com seu rostinho inchado, ela pode ficar até 9 dias transmitindo essa doença. Os principais sintomas são calafrio, dor de cabeça, fraqueza, febre, inchaço da glândula parótida ou da glândula sublingual ou submandibular, dor ao mastigar e ao engolir. Aqui a gente tem na imagem uma adolescente e aí a gente vê um inchaço aí na parte inferior do rosto, né? Mais ou menos aí onde está a região da glândula parótida. Aqui a mesma coisa, nessa outra criança, a gente consegue ver aí um inchaço que corresponde à lateral inferior do corpo, do rosto, e também na parte inferior aí, próximo ao pescoço. A parotidite também, ela pode afetar outras áreas do corpo, como no caso dos meninos, que podem ocorrer sintomas como dor, inchaço e nódulos no testículo, né? A prevenção é a mesma, a vacina tríplice e tetraviral. A gente lembra que para as 4 doenças que nós estamos falando aqui, a principal via de prevenção é a vacinação. Também tem o fato de que, como são doenças vinculadas pelo ar, outras medidas de prevenção muito importantes são aquelas relacionadas às doenças que veiculam através do ar. Aqui a gente vai falar de rubéola, a gente parte para o próximo vídeo. Eu encontro vocês daqui a pouco na próxima videoaula. Um forte abraço, se cuidem, fiquem bem e se puder, fiquem em casa.